Carta 36. Jerusalém, terceira manhã após a crucificação. Meu querido pai, encerrei a última carta, mas retomando em outra a triste narrativa que tenho escrito para o Senhor. Agora estamos a meia hora do nascer do sol, e como o grupo que foi ao sepulcro ainda não retornou, continuarei meu assunto dolorosamente interessante. A mãe de Jesus, que eu pensei que havia ido com as duas Marias e Marta, permaneceu em casa, incapaz de suportar a visão de seu filho morto. No dia em que os maravilhosos eventos aconteceram, os quais eu detalhei na minha última carta, aquele dia que nunca poderá, por seus sinais e maravilhas, ser esquecido em Jerusalém, os principais sacerdotes, encabeçados por Anás, se encontraram com Pilatos quando este estava saindo da cidade, acompanhado por um grupo de homens de armas para o levantamento dos largos prejuízos causados pelo terremoto e para ouvir das bocas de todas as pessoas os detalhes dos assombros que ocorreram com a crucificação de Jesus. Quando chegaram perto dele, rogaram-lhe que ele ordenasse seus soldados para que retirassem os corpos, pois o dia seguinte era o sábado, e era contrário aos seus costumes executar criminosos ou deixá-los pendurados naquele dia. Que pensais? Perguntou Pilatos, controlando e acalmando seu cavalo sírio de guerra, que ficara assustado com os corpos que estavam por perto, pois eles estavam atravessando o local em que túmulos se abriram, que por algum tempo inquieto e agitado. Que pensais, sacerdotes? Crucificastes um homem ou um Deus? Pensamos que estas maravilhas nos dizem que ele era mais do que um homem. Toda a natureza simpatiza com sua morte. O sol velou seu brilho, os céus se revestiram de luto. Zeus enviou fortes relâmpagos, e a terra se soltou e balançou como se partilhasse o ai universal. Os sacerdotes pareciam perturbados e incapazes de responder. Mas Terá, o sacerdote-chefe da casa de Maria, respondeu dizendo: Meu Senhor, estes foram fenômenos maravilhosos, mas eles teriam acontecido mesmo se este Nazareno não tivesse morrido. Aqui está um famoso astrólogo da Arábia que estuda o céu, e ele diz que esta escuridão foi causada por um eclipse solar. A nuvem negra não foi nada mais do que fumaça dos sacrifícios, enquanto o terremoto foi apenas uma ocorrência comum e natural. Fique no seu lugar, senhor sacerdote, respondeu Pilatos. Nós em Roma, embora chamados de bárbaros por vós, judeus educados, temos algum estudo em astrologia. Sabemos muito bem que um eclipse solar só pode acontecer quando a lua é nova. E hoje, na véspera do grande sábado, ela é cheia, e nessa noite ela se elevará até ficar perto do sol. Não foi um eclipse, senhor sacerdote, e o teu árabe é um falso astrólogo. Estes eventos ocorreram porque este homem divino, vosso rei, foi executado. Por que não também por causa dos dois ladrões? Exclamou Abner, com um sorriso incrédulo em seus lábios. Pilatos não respondeu e continuou cavalgando quando Terá, em nome dos principais sacerdotes, pediu permissão para remover os corpos dos crucificados e enterrados. Pode ser que ainda não estejam mortos, uma vez que se passaram apenas 7 horas desde que eles foram pregados na cruz, disse Pilatos. Eu verei por mim mesmo. Assim, o procurador romano cavalgou em direção ao lugar, seguido por sua guarda, ora evitando uma sepultura aberta, ora saltando entre os abismos recém-criados, ora passando de largo por algum corpo lançado pelo terremoto. Quando ele chegou em frente às cruzes, ele viu que Jesus estava pendurado como se estivesse morto, enquanto os ladrões ainda respiravam e de tempos em tempos soltavam gemidos de angústia, embora parcialmente entorpecidos pelos efeitos do ópio que lhes havia sido administrado.
Você acha, Rômulo, que há alguma vida nele? Perguntou Pilatos, num tom moderado de voz, contemplando tristemente e aparentando autorreprovação em frente à sua vítima. Ele está morto há 1 hora, respondeu o centurião. Ele expirou quando o terremoto abalou a cidade e a espada flamejante foi desembainhada no céu acima do templo. Foi uma visão assustadora, Senhor. E mais maravilhoso foi vê-la mudar, tomando a forma de uma cruz de fogo. Eu temo, Senhor, que crucificamos um dos deuses na forma de um homem. É o que parece, centurião, respondeu Pilatos, balançando a cabeça. Gostaria de não tê-lo feito, mas é passado agora. Os judeus desejam que seus corpos sejam removidos antes de seu grande sábado. As ordens de César é que devemos ceder à sua vontade em todas as coisas concernentes à sua religião, desde que não militem contra as leis imperiais. Deixe que cumpram seu desejo. Os ladrões ainda não estão mortos. Quase mortos. Quebrarei suas pernas e removerei seus corpos, Vossa Excelência, respondeu o centurião. Pilatos, então, deu meia volta em seu cavalo e cavalgou lenta e tristemente para longe do lugar. Rômulo então deu ordens aos seus soldados para removerem os corpos. Um deles, com um machado de batalha, aproximou-se do ladrão Henri e, em 2 golpes, quebrou-lhe os joelhos. Com um tremor que sacudiu a cruz, ele deixou de se mover. O primeiro golpe sobre os membros de Ismerai levou-o a abrir os olhos e rosnar uma praga meio inteligível. Mas no segundo golpe, sua enorme cabeça caiu sobre o seu peito cabeludo, e ao murmurar uma maldição sobre seus executores, no momento seguinte, ele estava morto. Quando os soldados vieram a Jesus, viram que ele já estava morto. Não vamos quebrar suas pernas, disse um para o outro. Seria um sacrilégio estragar uma forma tão varonil. Contudo, temos que nos assegurar de sua morte antes que ele possa ser tirado da cruz, respondeu o outro. Eu vou furá-lo para termos certeza. Assim falando, o soldado dirigiu sua lança para o lado de Jesus e rasgou-lhe a carne até seu coração. João, que estava perto e viu e ouviu tudo, ao ver isso, inclinou a cabeça à terra, abandonando completamente a esperança. Até aquele momento ele acreditava que Jesus iria reviver e descer da cruz, pois até o último momento toda nossa fé em seu poder para salvar-se era firme, embora muito tentada quando o vimos nas mãos dos soldados romanos. Mesmo quando o vimos pregado na cruz, não desistimos de esperar, pois todos nós o vimos ressuscitar Lázaro dos mortos e sentimos que ele também poderia libertar-se da cruz. E embora, após o terremoto, tenhamos saído do monte e retornado, aflitos e com o coração ferido pela cidade, nós muitas vezes demorávamos e olhávamos para trás para ver onde ele estava pendurado, esperando vê-lo descer da cruz e proclamar-se, por um poderoso milagre, o Filho de Deus. João, que primeiramente entregou a mãe de Jesus aos nossos cuidados, permaneceu com muitas das mulheres e outros que tinham amado e o seguido por muito tempo, observando-o à espera de algum grande acontecimento. Mas, quando o triste discípulo viu a lança romana perfurar seu lado, seu próprio coração pareceu ter sido perfurado também. A esperança pereceu para sempre. Jesus estava morto, morto, provando assim que ele não era o Cristo de Deus que proclamara ser. Ainda assim, suas emoções não eram de raiva, mas de tristeza, pois ele muito o havia amado. Quando ele levantou a cabeça para olhar seu mestre crucificado, ele viu que fluía do rasgo de seu lado duas fontes juntas, uma de sangue carmesim e eis, a outra de água cristalina. Ele não podia acreditar no que via, até que os soldados e o centurião expressaram em voz alta sua admiração diante de tal maravilha. Nunca antes um homem como este foi crucificado, exclamou o centurião. Ele é, sem dúvida alguma,
um dos deuses imortais, e, portanto, os céus e a terra foram movidos com perplexidade pelo ocorrido. Quando João percebeu que Jesus estava realmente morto, toda a esperança de sua restauração à vida estava acabada. Ele se aproximou e pediu permissão ao centurião para ter o corpo, pois ele havia prometido à mãe do filho morto que iria recuperá-lo, se possível, para um enterro sagrado. Mas o centurião, embora um homem gentil e generoso, respondeu que não poderia entregar o corpo a uma pessoa sem uma ordem assinada pela mão do próprio procurador. Com isso, João, depois de obter a promessa do centurião de que o corpo não seria descido até seu retorno, correu rapidamente em direção à cidade para pedir o consentimento de Pilatos. Mas enquanto isso, o rabino José, o conselheiro de Arimateia, a quem tu, meu querido pai, bem conheces há muitos anos, como um homem de probidade e honra, e que tem muita influência com Pilatos, encontrou-se com o governador enquanto ele contornava a muralha da cidade com seu grupo de soldados e perguntou-lhe se, depois que Jesus fosse pronunciado como morto, se ele poderia tomar o corpo e sepultá-lo. Pilatos não hesitou em dar seu consentimento de pronto a este pedido e, tirando de seu bolso um pequeno sinete gravado com seu selo, colocou-o nas mãos do rico rabino. Vá e receba o corpo deste magnífico homem, disse ele. Parece-me que tu és um que o conhecia bem. O que pensas tu dele, Rabi? José percebeu que Pilatos questionou com profundo interesse, aparentando muito conturbado em sua mente, e ele respondeu ousadamente: Creio que ele era um profeta enviado por Deus, Vossa Excelência, e que hoje morreu no Calvário o mais virtuoso, o mais sábio e o mais inocente do império de César. Minha consciência ecoa suas palavras, respondeu Pilatos melancolicamente. E, esporando seu cavalo, galopou em direção ao jardim do Getsêmani. João, portanto, não viu Pilatos, mas ao retornar da cidade, cansado e decepcionado, ele encontrou o líder Nicodemos, que junto com um de seus escravos gibeonitas, apressava-se em direção à cidade para comprar especiarias e lençóis para envolver o corpo, como é nossa tradição de enterrar. A partir dele, João descobriu com grande alegria que o rabino José tinha se encontrado com Pilatos e obtido dele permissão para tomar e remover o corpo. Quando João chegou até a cruz, ele viu que José, com a ajuda de Lázaro, Simão Pedro, Maria, Marta e o rabino Amós, tinham descido a cruz com sua preciosa carga e a colocaram suavemente no chão, com o corpo ainda estendido sobre ela. Com muitas lágrimas e lamentações, eles retiraram os pregos de cobre das mãos rasgadas e dos pés ensanguentados, e com a água de um poço próximo, lavaram o precioso sangue e envolveram o corpo com alabastro e com as especiarias e o lençol branco que Nicodemos havia trazido. Entretanto, os corpos dos ladrões foram derrubados, ou melhor, derrubados pelos soldados e jogados num dos abismos abertos pelo terremoto, e foram cobertos por fragmentos de pedra que os soldados, auxiliados por alguns judeus que ainda permaneciam por ali, derrubaram sobre eles. Não ter sido o corpo de Jesus jogado também ali foi um grande favor prestado por Pilatos. No crepúsculo do dia infame, com o céu no oeste coberto por um dourado sombrio e suave, o ar dormente e um silêncio sagrado reinando no céu e na terra, eles saíram do monte da morte com o corpo do profeta morto. Os ombros de Nicodemos, de Pedro, de Lázaro e de João gentilmente sustentavam o peso daquele que outrora fora honrado acima de todos e que, embora provada a sua morte, como acreditavam, ele havia fatalmente iludido a si mesmo com a sua divina missão como Cristo. Eles ainda o amavam por suas mágoas tão pacientemente suportadas,
por suas virtudes tão vividamente lembradas. Lentamente, o pequeno grupo seguiu seu caminho ao longo da superfície rochosa do Gólgota. Os últimos a saírem daquele temível lugar na escuridão que se aproximava, seus passos curtos, seus sussurros baixos, o gemido deprimido das mulheres que seguiam o ataúde, o caminho solitário em que seguiam, tudo combinado para transmitir ao espetáculo uma tocante solenidade. As sombras da noite caíam densamente em torno deles. Eles tomaram caminhos secretos, por medo dos judeus, mas alguns dos que os encontraram saíram do caminho com reverência, quando souberam qual cadáver estava sendo carregado, pois as impressões das terríveis cenas do dia ainda não haviam sido totalmente apagadas de suas mentes. Finalmente, eles chegaram a um portão no muro do jardim anexado à nobre morada do abastado rabino José, que ia adiante com uma chave e destrancou o portão e os recebeu no isolado recinto. Aqui, a espessura das folhagens das oliveiras e das figueiras criou completa escuridão, pois a essa altura a estrela da noite estava queimando como uma lâmpada no rosado oeste. Eles abaixaram o esquife sobre o pavimento abaixo do arco da entrada e aguardaram em silêncio e escuridão a aparição de tochas que o rabino José tinha enviado à casa. Os servos que as traziam logo foram vistos avançando. A luz cintilante dos archotes dava a tudo um aspecto selvagem, tudo de acordo com o horário. "Sigam-me", disse José em voz baixa, carregada com grande tristeza, enquanto os servos o seguiam com suas tochas. Os tristes portadores do corpo de Jesus levantaram do chão seu fardo sagrado e caminharam adiante, seus passos ecoando entre os corredores do jardim. Na extremidade mais distante, onde a rocha era mais saliente sobre o vale e formava neste local o muro do jardim, havia alguns degraus rasos de pedra, levando a uma nova tumba, escavada na rocha. Ela havia sido construída para o próprio rabino e tinha acabado de ser concluída, e nenhum corpo havia sido sepultado ali. As tochas brilhavam sobre a porta maciça, e em cima havia uma árvore de cipreste escuro. Os galhos pendiam com uma melancolia majestosa em volta. Parecia o próprio templo e santuário da morte, tão isolada, tão solene, tudo era fúnebre. Os servos, sob o comando de José, rolaram a pedra e expuseram a cripta escura no sepulcro aberto. "Como é, digníssimo Rabi", disse um centurião romano, de repente dando a conhecer sua presença através de sua voz, "que você enterra com essa honra um homem que provou ser incapaz de manter as deslumbrantes promessas com que seduziu tantos de vós?" Todos os presentes se viraram com surpresa ao não ver não só o centurião, mas metade de uma guarda de homens armados, em cujas couraças e capacetes refletiam o brilho intenso das tochas, marchando através da grama até o local. "O que significa essa intromissão, Romano?" perguntou o rabino José. "Eu fui enviado para cá por ordem do procurador", respondeu o centurião. "Os principais judeus tiveram uma reunião com ele, informando-lhe que o homem que foi crucificado havia predito que depois de 3 dias ele se levantaria novamente. Portanto, eles pediram que lhes fosse cedido uma guarda para que ficasse no sepulcro até o 3º dia, para que os seus discípulos não retirassem o corpo secretamente e relatassem que seu mestre havia ressurgido. Pilatos, então, ordenou que eu vigiasse essa noite com meus homens." Enquanto o centurião falava, vários dos sacerdotes que José conhecia se aproximaram, carregando tochas, e também um grupo de mulheres, parentes de José e Maria,
que haviam ouvido onde estavam sepultando o corpo, vieram ver o lugar onde ele fora colocado. Nós o enterramos com deferência e respeito, centurião, respondeu o rabino José, porque acreditamos que ele foi enganado, não um enganador. Ele foi dotado por Deus com grande poder e, sem dúvidas, portanto, ele cria que poderia fazer todas as coisas. Ele era muito santo, sábio e bondoso para ser um enganador. Ele foi uma vítima de seus próprios desejos para o bem de Israel, que são impossíveis de ser realizados por homens. Prestamos essa honra à memória de um homem que sabia o que era amar, embora estejamos desapontados por não vê-lo estabelecer o reino em Judá. O corpo de Jesus, envolto em sua mortalha de linho, impecável e rodeado pelas especiarias e conservantes da Arábia, foi então levado para o túmulo e reverentemente deitado sobre a mesa de pedra que José havia preparado para ser seu próprio lugar de descanso final. À luz das tochas, todos os presentes deram uma última olhada ao corpo, até mesmo as mulheres da Galileia, e antes que fechassem a entrada, Maria de Betânia, sua irmã, Marta e Lázaro também apareceram para uma chorosa despedida sobre as feições imóveis e calmas do profeta morto. Pois desde o notável fenômeno que aconteceu na sua morte, todos nós tínhamos certezas de que ele era um profeta e que não compreendemos totalmente de suas profundezas divinas muitos dos seus ditos e profecias sobre si mesmo. Simão Pedro foi o último a sair de perto do corpo, diante do qual ele se ajoelhou como se nunca mais fosse sair dali, derramando todo o tempo grandes lágrimas de amarga tristeza. João, ao final, tirando-o gentilmente, permitiu que o centurião e os soldados fechassem a pesada porta do túmulo. Tendo fixado sobre a porta o selo do procurador, trazido com os soldados, colocou uma massa de cera derretida por uma tocha em cada lado sobre as fendas e gravou cada uma com o selo imperial, cuja pena para quem rompesse era a morte. Os judeus que estavam presentes, vendo que o sepulcro fora assim selado pela pedra e pelo estabelecimento da guarda romana vigilante de 18 homens, foram embora. O rabino José, Nicodemos e o resto dos amigos de Jesus retiraram-se também, aos poucos, deixando uma sentinela andando de um lado para o outro, em frente à tumba, e os outros da guarda se agruparam debaixo das árvores ou nos degraus do sepulcro, jogando seu jogo favorito de dados, ou contemplando a grande lua, conversando ou cantando suas canções nativas italianas. Ainda com as armas em punhos, prontos para se colocarem de pé ao menor alarme ou palavra de alerta, a figura alta e revestida de armadura do centurião, em pé, imóvel, inclinando-se sobre o punho da sua espada, longa e reta, numa atitude meditativa junto ao túmulo, finalmente desapareceu da vista dos discípulos que se retiravam em razão do ângulo do caminho que virava na direção do portão. Nesse instante, algo terrível deve ter acontecido, pois a casa se agitou como um terremoto. O que pode ser o significado dessas maravilhas? Esta, meu querido pai, é a história da prisão, julgamento, crucificação, morte e sepultamento do poderoso profeta Nazareno. É agora quase o raiar do dia, e eu não estou cansada de escrever a ti sobre um assunto tão grandioso. Tenho sido assim minuciosa, não somente para permitir que entendas, pois não estiveste presente em tudo o que se passou, mas também a pedido do meu tio, Rabino Amós, eu também dou vazão às minhas próprias emoções. Coube a mim, que cria nele tão firmemente, a tarefa de mostrar que, embora ele tenha sido crucificado e esteja morto, os extraordinários acontecimentos que acompanharam sua crucificação atestaram que ele
era mais que um homem, senão o verdadeiro Messias. Portanto, há perdão não somente para mim, sua discípula, mas também para todos os outros que o seguiram. Tu também podes perceber, meu querido pai, a maneira honrosa como ele foi sepultado pelo eminente conselheiro, o rabino José de Arimateia, que o considerou inocente de qualquer crime digno de tal morte e que cria que ele fora enganado ao invés de ser um enganador. É essa a percepção de seu caráter, combinada com sua paciência, sua dignidade, sua tolerância, seu ar de inocência divina em seu julgamento, que faz todos nós pensarmos e falarmos dele com ternura e lágrimas. Tudo o que nos resta dele é seu corpo, e por isso fizemos uma homenagem de nossa afeição reverente. Nessa manhã, Maria com as outras foram visitar seu túmulo no jardim de José, como já disse, com a finalidade de embalsamar o corpo, e com seu retorno nós iremos a Betânia por alguns dias, até que diminua a violência hostil dos judeus para com seus seguidores. O procurador está diariamente buscando 4 esquadrões de soldados romanos da Síria como um reforço. Assim ele será capaz de nos proteger e manter integralmente a supremacia do poder romano. Oh, se essas forças estivessem aqui no dia da crucificação! Então, disse o rabino Amós, Pilatos, consciente de sua força militar, teria agido livremente e teria salvado Jesus das mãos de seus inimigos. Agora, ouço as vozes de Maria e Marta na rua, retornando do túmulo. As vozes estão em tom de alegria, o que poderia significar a comoção, as exclamações, a corrida e os gritos através dos corredores e da rua? Devo terminar a carta aqui e me apressar para descobrir qual novo terror ou maravilha aconteceu. Na pressa, sua afetuosa filha, Adina.